Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, meu e da Ana Porto, sobre saúde mental no trabalho. E hoje com uma pessoa muito, muito especial, com uma história de vida incrível, que é o tema resiliência. Saci, seja muito bem-vindo. Vou deixar para vocês as apresentações. Gente, inclusive ele tem um livro, que ele vai falar um pouquinho disso, tá? Oi, Ana, agradeço. Oi, Ana, tudo bem? Tudo Agradeço bem. pelo convite de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha história. Vou tentar ser sucinto, assim, na minha apresentação. Primeiro dizer quem eu sou, né? Meu nome é João Carlos Rodovalho Costa, eu tenho 40 anos, mas eu sou conhecido como João Saci nas redes sociais. Aí algumas pessoas perguntam, por que João Saci? Eu João Saci porque eu sou o cara que só tem uma perna e que faz de tudo somente com uma perna. E que desde muito novo aprendeu aquilo que não limita, transforma. Mas eu sou filho da Miriam, do César Augusto, irmão da Camila, do Augusto César e da Marcela. Eu era o caçula até a chegada da Marcela. E sou um cara que ama esporte, ama aventura, ama se desafiar. Entende que a vida ela é feita para ser vivida através das experiências. E é isso que a gente leva para a nossa vida. E a gente veio aqui para fazer a diferença na humanidade e deixar e ser um fator de soma na Sim. sociedade. Um legado, Um né? legado, deixar a nossa história. Então, esse é um pouquinho do resumo de quem eu sou, né? Exato. Muito bom. Ana? Prazer, Saci, eu sou a Ana Porto, sou jornalista, faço programa de TV, de rádio e tô aqui para aprender um pouco mais sobre resiliência com você. E eu tenho uma pergunta aqui que eu separei e eu queria saber de você quais os principais fatores que contribuem para a resiliência numa pessoa. Olha, os principais fatores que contribuem para a pessoa ser resiliente, ela é entender que a vida ela sempre vai te ensinar alguma coisa. Mas esse ensinamento não vem daquela questão assim, eu tô sofrendo, eu tô passando por um momento de dificuldade, vou aprender, e é isso, alegria, é aquela coisa da felicidade tóxica, que as pessoas costumam dizer. É você entender que a vida tem momentos bons e ruins, e que esses momentos ruins fazem parte da sua vida, mas é justamente nesses momentos desafiadores da sua vida, eu nem vou dizer mais a questão de ser ruim, mas de ser um momento desafiador, onde exige mais que você tenha mais consciência, que você esteja mais atento ao que você está passando, esse momento ele vai te ajudar numa transformação, num crescimento. Porque você está saindo de um lugar onde você estava, porque se esse momento é desafiador, é porque você precisa passar por um momento um momento de transformação, um momento de crescimento. Aprendizado. De aprendizado, e para crescer você tem que sair do lugar, você não vai crescer estando no mesmo lugar. Nas minhas palestras eu digo que o simples fato de você caminhar, você cria atrito com o solo, e o atrito faz você ir para frente. Então esse atrito é justamente esse momento de desafios que você está passando, porque você está indo em direção a algo desconhecido. Entender que isso faz parte da vida. Mas acolher seus sentimentos também. Poxa, hoje eu tô num dia muito ruim, hoje eu tô num dia muito estressado, hoje eu não quero conversar com ninguém. Ok, tudo bem. Entende que tem esse momento, que esse momento faz parte da sua vida. Mas não fique nesse momento. Entender o momento de desacelerar. De desacelerar. De ter um momento de calma, organizar as ideias para voltar ao seguir em eixo. frente. Você sabe o que eu fico pensando? E quando eu ouvi sua palestra, eu fiquei exatamente nessa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Será que a gente nasce com essa capacidade, porque não é uma habilidade, né? É uma capacidade. Ou a gente desenvolve isso ao longo do tempo? Porque a gente acabou falando antes de começar sobre a sua criação, né? Sim. Então, que facilitou. Que você tem essa consciência que você tem. Então, eu queria ouvir de você como é que foi a sua criação. Como é que você foi desde bebê? Como é que foi sua história até chegar onde você chegou, no sentido de necessitar desta capacidade? Bom, posso começar dizendo que minha vida sempre foi feita de desafios, né? Desde quando eu fui concebido, porque acabou que eu fui concebido no momento onde minha mãe estava separando do meu pai. Então, nesse momento ali, que a minha mãe acabou ficando grávida e acabou... o relacionamento já estava acabando, né? Mas aquela coisa, vai, não volta, acabou se separando. Minha mãe ficou grávida. Vim ao mundo sendo já filhos de pais separados. Então, não tinha um lar, vamos dizer assim, aquele lar que todo mundo idealiza. O pai, a mãe, os tradicional. filhos, o tradicional. Então, acabou que nesse momento já era uma vida de desafio. Até o sofrimento que minha mãe sentia
Dizem que o bebê sente tudo aquilo que a mãe tá sentindo, pela conexão, por tudo que tem. Então pode ser que eu já tenha sentido isso, e é uma coisa que tá... Mas sabe o que que me intriga? Eu sou terapeuta. Uhum. E o que que eu mais vejo em consultório? Famílias disfuncionais é o que mais traz as pessoas para dentro do consultório, porque traz prejuízo emocional. E aí a gente precisa trabalhar isso, principalmente o divórcio, sempre que eu pergunto, o marco que fez a pessoa se transformar ou chegar naquele ponto que ela chegou, o divórcio é a maioria dos casos. Então, como que transformar isso, né, que é justamente a pergunta, em algo que faz a gente evoluir e não trazer como um trauma que você leva para a vida e tem ali uma série de repetição de padrões ou problemas com relacionamento, enfim, né, que são coisas que acontecem. O trauma em si, vamos dizer assim, não lembro conscientemente. Pode Claro, ser que sim. inconsciente esteja ali, porque desde quando você é concebido, já se cria uma certa consciência. Então, fui criado, né, com os pais separados, tendo problemas, como qualquer outra pessoa vai ter problema com o pai, de relacionamento com o pai, problema de relacionamento com a mãe, enfim, tudo isso. Mas só que minha vida, ela começou mesmo, a grande mudança foi justamente com 17 anos de idade, que veio o momento onde eu descobri que eu estava com câncer. Então, poxa, receber essa notícia não é muito fácil. É uma notícia que, normalmente, quando eu faço as perguntas nas palestras para as pessoas, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando fala de câncer? Morte. Todo mundo fala morte. A maioria das pessoas falam isso. E eu, com 17 anos, tendo justamente no momento onde eu iria fazer 18 anos, transformar a minha vida, né? Tipo, vou fazer 18 anos, ter minha liberdade. Sim. A vida me cobrasse que eu lutasse por ela, para eu estar vivo. Que eu tomasse decisões ou tivesse atitudes que me fizessem encarar de frente aquele problema. Mas o que te veio na cabeça primeiro? Primeiro, a negação. Mentira, não tô com câncer. Não tô. Dei um sorrisão, falei, não, mas tá mentindo. Né? É uma fase bem difícil, né? E a segunda... Essa parte da aceitação eu acho que é a mais difícil para todo mundo que recebe o diagnóstico. Não, o luto é porque todas as vezes que a gente tem uma expectativa que ela é frustrada, é um luto. E o luto a primeira fase realmente é a negação. Na verdade, essa questão da aceitação, você só consegue mudar a partir do momento que você aceita a realidade que se impôs. Enquanto você negar, enquanto você não aceitar aquela realidade, você não vai mudar. Então veio esse momento de mudança, de grandes transformações. Eu também passei por alguns momentos bem difíceis, assim, na minha fase... no início da minha infância, início da minha juventude ali, onde, por exemplo, o que eu tinha para comer em casa era arroz, feijão e, no máximo, um arroz com ketchup, porque era um momento muito difícil, né? A gente só não passou fome porque tinha isso para comer. Então, sempre um momento muito, vamos dizer assim, sempre coisas muito difíceis, né? Eu nasci, de certa forma, em berço de ouro, porque a família é comerciante, tinha muito dinheiro e tal, mas só que acabou não tendo mais. Então, ou seja, mais um processo de resiliência. Mais um processo de porque resiliência. nem todo mundo consegue lidar com isso, né? Tá num determinado patamar status ali, um patamar. E se chegar ali, muitas pessoas cometem suicídio. Quantos suicídios a gente já viu com pessoas que faliram, né? Justamente por isso. Mas só que minha família, ela sempre teve muita fé. Muita essa questão da religião, né? Dessa religiosidade, de acreditar em Deus, de entender que as coisas acontecem porque tem um propósito, tem um sentido. Então, por exemplo, eu morava com meu avô e com minha avó. Eu não morava com minha mãe, né? Minha mãe acabou tendo um segundo casamento e ela foi morar com o esposo dela, que hoje eles estão juntos até hoje. Então, acabei morando com meu avô e com minha avó. Aí, de repente, eu vi meu avô saindo de casa também, por conta de outra pessoa. Então, tipo, tudo isso já veio mostrando que a vida não vai ser fácil. Mas a resiliência, você acha que é uma coisa ensinada? Não, é aprendida. É aprendida a ser assim, ou a vida faz você ser assim para continuar a seguir? Você aprende com ela. Você aprende a ser resiliente. E o ser humano também, eu posso dizer que naturalmente ele é resiliente, mas só que ele não tem a consciência da resiliência. Por quê? Porque não é algo que você escuta constantemente. Ninguém vai chegar assim e falar assim, nossa, que bom que você está sendo resiliente.
Você vai escutar só depois de um certo tempo de crescimento e de amadurecimento. Então, isso vem... você vai percebendo que você fala assim, nossa, eu fui resiliente naquele momento, mas eu não sabia que eu estava sendo resiliente. Por que eu digo isso? Se você aprendeu a andar, se você aprendeu a falar, você foi resiliente, não foi? Porque Verdade. você andou, caiu, levantou, caiu, Sim, levantou. sim. Você falava algumas coisas, mais ou menos ali, até que você foi pegando o jeito de falar. Então, a resiliência é justamente isso. Você passar pelos momentos, ver que aquilo ali te trouxe um aprendizado, é que nem a criança que ela anda, ela cai, ela vai entendendo que ela tem que ter um equilíbrio, e a partir do momento ela vai tendo um equilíbrio, ela vai vendo que, ok, agora eu tô tendo mais habilidade até chegar ao ponto de correr, de saltar, de subir, descer, um monte de coisa, e de repente trupicar e não cair. Uhum. Dá um trupicão, assim, dá uma tropeção e volta. Então, isso tudo ela tá sendo resiliente. Então, naturalmente, você já é resiliente. Mas você vai entender o conceito de resiliência mais à frente. A partir do momento que você tem contato com essa palavra, a partir do momento que você entende o que ela te ajuda naquele momento. Uhum. Porque a Zana pode até falar melhor, né? A questão do conceito da resiliência, que é uma coisa da física, que a psicologia adotou, mas o ser humano ele tem a capacidade de aprender. Nós temos essa capacidade de aprender. Então, justamente isso, você vai tendo esse conceito. Você vai vendo que, caramba, aqueles momentos da minha vida me ensinaram. Só que é uma coisa que até digo hoje é muito claro, assim, as pessoas elas seguem de topos em topos. Elas não olham para o caminho que elas percorreram. E olhar para esse caminho é fazer a ressignificação. E você só vai ser resiliente de verdade quando você ressignificar seu passado, quando você ressignificar sua história, quando você ressignificar tudo aquilo que aconteceu com você. Aí sim, de fato, você está sendo mais resiliente, porque você está ressignificando tudo aquilo que aconteceu. E principalmente, é o que eu estou fazendo aqui agora, contando a minha história, falando sobre alguns aspectos dela e ajudando outras pessoas. Qual a relação do aspecto psicológico do ser humano, da saúde mental, com a resiliência, na sua visão? Em que sentido? Por exemplo, a saúde mental, ela vai te favorecer? Vai, com certeza. Ou favorecer de que forma? Um equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional. Por quê? Eu fico imaginando, com tantas percas que você teve, que foram muitas, quando a gente fala perca não é morte. Uhum. Perca por exemplo, você, um divórcio num primeiro momento, o seu avô sair de casa, o diagnóstico, a gente pensar também numa falência, muitas percas. E ainda teve a amputação da perna. Aí, a amputação da perna. E também. aí, o que acontece? A tendência eu digo às vezes em consultório o seguinte, você tem opção de ser diferente ou de agir de forma diferente diante de uma situação tão complicada? Normalmente a gente não tem opção, a gente tem que viver e seguir com a vida e achar alguma coisa que faça sentido na sua vida. Então, se você não tem isso, aí vem o que já aconteceu de tentativas de suicídio, porque a pessoa fala assim, chegou no meu limite. Sim. Eu não tenho para onde ir. E o que eu percebi em você, e que eu gostaria de entrar também daqui a pouco, o esporte, ele é uma forma de de você achar sentido na vida. Sim. Então, que sentido, né? O que aconteceu que fez você chegar nesse ponto que você chegou? E não só isso, porque aí eu acho que você vai chegar nisso, né? Você tá falando do primeiro momento, do primeiro câncer. Mas existiram outros. Sim. Então, qual o sentido da vida? Que sentido que você tem da sua vida que te faz mover para ela e não para a morte? Bom, posso dizer que o primeiro momento ali, o que me fez superar é que eu queria estar vivo. A grande verdade é essa. Mas viver para quê? Viver. Olha a pergunta. Viver para quê? Para viver tudo aquilo que eu poderia experimentar na minha vida. Eu acreditava que eu era muito novo para morrer. Eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18, eu não acho tinha... que isso já parte de um princípio mais seu. Uma pessoa, com tudo que ele viveu, já teria todos os... ou assim, todo o motivo
pra não querer mais viver. E ele decidiu, é uma questão de decisão. Decisão. Ele decidiu viver pra experimentar o que a vida tinha de melhor Você pra tá ele. com quantos anos? Hoje eu tô com 40. Olha quase só, 41. ele é da minha geração. Na nossa geração, nós tínhamos... Tem até isso, eu acho, que diferencia. Porque eu atendo adolescente. Uma geração. Um adolescente, porque você com 17 anos, você era um adolescente. Sim. Hoje, o que ele... Assim, o que eu atendo, o que eu vejo no consultório, ele se corta, ele fica introvertido, aí vem a depressão, vem um diagnóstico de TDAH. Se tranca no quarto. Se tranca no quarto. Então, é uma dificuldade de ter a resiliência mesmo. E você falou algo no início que eu acho que faz muito sentido. Meus pais, né? A forma como você foi criado, de não ser tão cuidado, porque hoje a gente quer dar tudo para os filhos. Mais até do que ele precisa. Então, às vezes, eu ouvi alguém dizer o seguinte: você oferece para a criança aquilo que ela não dá conta de fazer. Uhum. Só que a gente oferece aquilo que ela dá conta de fazer porque a gente acha que aquilo é uma demonstração de amor. E acaba, hoje, numa geração que tem muita dificuldade em trabalhar a resiliência. Sim. De aceitar o não. Como foi sua criação? Bom, foi cheio de nãos. Graças a Deus. Que eu tive muito não aí perante a tudo que eu vivi. Não, principalmente da minha mãe, da minha avó. Não, da vida também. Uhum. Porque assim, não adianta. Você pode falar todos os sims da vida pro seu filho. Quando ele sair de casa, ele vai escutar um não. E aí, né? E aí? Aí ele perde tudo, porque ele perde tudo. nunca escutou um não. Ele nunca escutou um não. Bom, fizeram tudo pra mim, por que esses daí não estão fazendo? E a vida é assim. O mundo não é feito pra te agradar. Exato. Não é mesmo. Você não escuta Não só o que mesmo. você quer, né? Não é mesmo. Ou se olhar para um aspecto da religião, de Deus e tudo mais, essa questão assim, eu sou muito religioso, eu acredito muito em Deus, acredito em Jesus Cristo. Quantas vezes você reza e pede e você não é atendido? Muitas. Por que você tem que ser atendido? A gente Porque nem você tem sabe, vontade? Porque você tem um desejo? Você é uma criança, por acaso, mimada, que tem que ter tudo de mão beijada? Verdade. Então é isso. A vida, ela foi me mostrando esses nãos em diversos aspectos que me fez ter hoje a consciência que eu tenho. Mas se você falar assim, com 17 anos, eu tinha essa consciência? Não tinha. 17 anos de idade, eu falava, pô, tá de sacanagem comigo. O que estão fazendo? O que eu fiz de pra errado? merecer? Exatamente, o que eu O fiz que eu de fiz pra errado. merecer? Deus tá me castigando? Deus tá me punindo? Será que eu sou muito ruim? Pô, tem muitos amigos meus que dão mais trabalho do que eu. São pessoas fumam, ruins, né? Que usam drogas, que cometem delito. Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu tinha né? que passar. Eu que tinha. Não era meu irmão, não era minha irmã. Eu que seria capaz de suportar todos os processos. E como você falou que é muito religioso, na Bíblia mesmo fala sobre essa questão de você não receber um fardo maior do que você dá conta de carregar e de você não estar preparado para receber uma bênção. Deus nunca vai te entregar algo que você não vai dar conta de, que você não tem maturidade para lidar ou que você não tem a maturidade para receber aquilo. Ah, Deus, eu quero ganhar na Mega Sena, receber 1 milhão. Eu tenho maturidade para receber e abençoar a minha vida, a vida da minha família com esse dinheiro. Então a gente pede sem noção, eu quero porque eu quero isso agora, mas a gente não entende as vontades de Deus e isso é um não a aceitar, né? Sim, com certeza. E a gente pode olhar para outros diversos aspectos aqui dessa questão do não e do sim, dessa permissão demais, que às vezes acaba mostrando que quando a pessoa tem que lidar com um momento de adversidade, que esse momento vai existir, não tem como escapar, por mais que você tenta postergar, empurrar com a barriga, ele vai chegar em algum momento e, cara, quanto mais você lidar com a adversidade, quanto mais você lidar com o problema, mais você vai ter estofo para lidar com outros problemas. Você vai se graduando. É como olhar na escola. Cada vez que passa, você vai melhorando, vai tendo mais dificuldade nos exercícios de matemática, no português, nas ciências, na química, na biologia, na física. Hoje eu vejo que o que o pessoal estuda em física, biologia, cara, eu nunca imaginei que eu iria estudar isso. Tipo, alguns conceitos Coisas assim que você... bem mais fala assim, avançadas. bem mais avançados do que da nossa época. Por quê? Porque evoluiu. As coisas foram evoluindo.
Mas evoluiu por quê? Porque se foi tornando... Não, porque foi estudando, tendo capacidade de lidar com problemas muito maiores. Qual o sentido da sua vida? Hoje, o sentido da minha vida é fazer a diferença na vida das pessoas. De que forma? Sendo fator de soma. Contribuindo para que as pessoas entendam que a vida ela vai te trazer esses momentos de aprendizados e que você pode viver o máximo potencial da sua vida com o que você tem, com quem você é, com o que você é. Você falou de perdas, né? Sim. Eu não perdi nada. Eu perdi partes do meu corpo físico, mas eu não perdi quem eu sou. Exatamente. Porque É muito pra incrível quem eu isso, sou, né? é para muito além disso. A entende? essência, ela vai além disso. A essência, as pessoas não entendem isso. Porque olham muito para fora, para o externo. Elas não olham para dentro de si. Por exemplo, quando eu estava com 18 anos, eu ficava me perguntando, nossa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por um câncer, pela uma amputação? Enquanto, né, muita gente tá aí vivendo a vida, terminando o colégio. Por que eu tenho que parar toda a minha vida? Por que eu tenho que fazer isso? E falava assim, nossa, eu preciso fazer uma viagem para o Tibete, para o Nepal, para a Índia, fazer um retiro espiritual para entender por que essas coisas aconteceram comigo. Nossa, mas assim... Mas só que não é fora. Sendo bem transparente aqui, eu acho que quando ele fala, meu coração dói tanto, mas dói tanto. É tão difícil o que você passou, na minha visão, é tão desafiador que dói. De ouvir. É verdade. É só de ouvir dói. Então, e até me emociono com isso, porque, assim, é muito difícil imaginar a tua idade, imaginar o que você tinha pela frente, em termos de... Porque você tem seus desafios, óbvio, né? Muito maiores do que os meus, no sentido físico da coisa. Não são maiores do que o seu. Não, eu digo no sentido físico, né? Estrutura física. Então, assim, é muito desafiador. Realmente, assim, é uma capacidade que você tem que ela é muito fora da curva. Ela não é comum. Não é comum. Mas se a gente for parar para pensar um pouco, cada um teve um grande desafio na vida. Eu vim de um lar um pouco disfuncional, passei por alguns problemas não tão grandes como o seu, ou na minha idade foi muito grande para mim, e eu tive que ter essa sabedoria, essa resiliência de superar e seguir. Eu não tinha outra alternativa também. Não tem então, opção. se a gente parar para pensar um pouco na história de cada um, todo mundo já teve um desafio que a gente teve que superar, teve que seguir na frente. Então, às vezes, a gente olhando para a dificuldade do outro e pensar assim, nossa, mas na situação dele eu não saberia lidar com isso. Mas a gente também já teve situações que outras pessoas olharam pra gente e pensaram, eu não saberia lidar com né? isso. Eu tive gêmeas e uma delas teve paralisia. Então, hoje ela tem uma certa limitação na perna. Então, isso talvez eu tenha compaixão, porque é desafiador. Com certeza. Como você disse, todo mundo tem seu desafio, todo mundo tem a sua dor. E hoje, quando as pessoas falam assim, nossa, sua história é muito difícil, João, não sei se eu suportaria. Assim, não use a minha história como comparação. De que a minha é pior do que a sua, ou você passa por dificuldades maiores. Não. Usa como exemplo. Caramba, se ele superou tudo isso, eu posso superar as minhas dificuldades também. Porque a sua dor, a sua dificuldade é a sua dor, a sua dificuldade. Exatamente. É o seu problema. É o indivíduo. É o indivíduo. Cada pessoa tem a sua dificuldade. Cada pessoa tem... Hoje, né, acabei me tornando o primeiro amputado brasileiro a chegar no acampamento base do Everest. Cada pessoa tem seu Everest. Cada pessoa tem o seu desafio. E é a pergunta que eu faço sempre. Qual o Everest que você vai superar? Porque você não precisa superar o Everest que eu superei. E dor realmente é algo muito subjetivo. Por exemplo, alguém se divorcia, pra ele é o fim do mundo. Ele não vê mais, ele não vê solução. Né? Então, às vezes, ele vai... Vamos pensar, nós com 17 anos, tirando nota 3. Mas é justamente um negócio, isso. Então, assim, parece que é o fim do mundo. Cada gente, o que eu vou fazer? Isso. Eu tirei nota 3. Então, assim, realmente é subjetivo, né? Cada um tem a sua dor. E porque eu acho que o maior princípio da resiliência é você entender a sua dor, a sua limitação e saber como você pode sair dali, como você pode se reerguer. Porque dificuldade todo mundo tem.
Ninguém aqui, até a rainha Elizabeth, princesas, tem os seus problemas. Mas o diferencial é saber como você vai lidar com esses problemas. Eu acho que esse é o maior princípio da resiliência. Você pode me falar melhor. Com certeza, como você vai lidar com esse problema e principalmente saber que você não está sozinho. Porque por mais que, né, você esteja passando por um momento difícil ali e você acha que está sozinho, né? Porque por vezes pessoas se afastam, isso acontece naturalmente, porque a pessoa ela não é obrigada a suportar a dor que você está passando. Exatamente, às vezes ela E nem às vezes consegue. e ela nem consegue te ver sofrendo nesse momento. Mas você vai ter pessoas do seu lado. Por exemplo, eu fiz tratamento com psicólogos desde o início. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei pra minha psicóloga e falei assim, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não gosto de psicólogo, porque quando eu era mais novo, eu fui. Você acredita que eu escutei isso hoje? Não quero mexer com isso. Eu Não quero. preciso. E isso acontece, né? Eu cheguei pra ela, ela falou, não, tudo bem, João, vamos conversar um pouquinho aqui. E esse conversar um pouquinho, ela me enrolou Durou uma hora. anos. Porque, Uma hora. na verdade, o terapeuta, ele vai conduzindo, né? Sim. Isso. Ele vai Ela conduzindo. teve essa Ela arte trabalha. de conduzir, de me levar a conversar. E tinha dias que eu saía de lá depois de uma hora e falava assim, nossa, passou. Passou e nem viu. E eu nem vi. E hoje eu ainda faço terapia, continuo fazendo. Porque enquanto eu estiver vivo, eu ainda estou em trabalho de desenvolvimento, de crescimento como pessoa, como ser humano, de ser uma pessoa melhor, né? De buscar ter esses valores, buscar ter essa condição de ser uma pessoa realmente que faça diferença na sociedade em que convive. Porque, cara, hoje em dia o que você vai ver na TV você liga, é só tragédia e tudo mais. Então, continuo fazendo terapia e de passar por esses momentos, de suportar essa jornada. Mas você tem a capacidade de dar o próximo passo, de seguir adiante mais um dia, de suportar mais um dia. Quando eu descobri o câncer pela segunda vez, eu falo para as pessoas que foi muito mais difícil que a primeira. Porque na segunda vez eu tenho um conhecimento de causa, de tudo aquilo que eu vou passar. Então, esse conhecimento de causa te traz já o sofrimento, a angústia antecipada. Então, te traz essa ansiedade. Então, além de lidar com tudo, que já vem a questão do diagnóstico, você lida com a ansiedade de saber tudo que você vai passar. E novamente, na primeira coisa, quando eu soube que eu estava com câncer, eu falei, não quero mais. Vou desistir. Tem 22 anos, vou desistir. Eu com 22 anos, para que eu preciso passar pelo câncer de novo? E foi justamente o único momento em toda a minha história que eu falo para as pessoas, eu quis acabar com a minha dor. Não é que eu não queria mais viver. Eu não queria sentir dor. Então, eu não tinha mais capacidade de suportar dor. E lembra que a gente falou sobre permissões, de falar muito sim, né? E naquele momento, eu tive o não mais importante da minha vida. Foi o melhor não que eu tomei na minha vida. O melhor. Porque quando eu falo na questão do suicídio, eu cheguei na sacada do 15º andar para acabar com a minha vida. Falei assim, não, daqui não tem mais sentido, né? Vou pular aqui, acabou tudo, Acabou, né? Pronto. Não sinto mais dor. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Mas eu não tive a coragem suficiente de chegar nesse ponto. Ainda bem, né? Ainda bem. E eu dando trabalho lá em São Paulo, porque eu tava nessa época em São Paulo para fazer o tratamento, dando trabalho e tudo mais assim. E minha mãe chegou lá. Porque vó, ela passa um pouco mais a mão na cabeça. A mãe é um pouco mais diferente. A sua mãe é muito diferente. A minha mãe é muito diferente. E ela chegou... Parabéns, viu? Pela formação, criação. Como que é o nome? Miriam, parabéns por isso. E eu posso dizer que ela... E por muito mais, né? Ela não acertou em todos os momentos. Mas, claro, a gente não acerta tudo. Mas ela fez aquilo, o melhor que ela poderia fazer. E naquele momento, eu dando um trabalho lá, ela chegou assim, meu filho, vou te buscar, vou te levar embora pra Goiânia e tal... Mas assinei esse documento aqui, assinei. Aí, de repente, eu sinto um cara me dando uma gravata, aplicando uma injeção. Apaguei 3 dias no hospital. Ela me internou à força. Ela não fez a minha vontade. Em cima daquele não, eu pude
viver todas as minhas experiências. E eu posso estar aqui contando essa história. Hoje é uma questão diferente que eu vou falar aqui, talvez não tenha a ver com tudo história, mas eu sou também, eu trabalho em empresas, né? E aí eu fui fazer saúde mental dentro da empresa. Eu fui atender uma funcionária. Quando eu atendi no primeiro dia, ela ficou 1 semana doente. E aí os donos da empresa ficaram enlouquecidos. Falaram, o que você fez? Porque estava tudo bem. O que você fez com ela? E aí, o que acontece? Talvez ninguém teria coragem de fazer o que nós trabalhamos naquela sessão, naquele dia. Uhum. Ninguém teria coragem, mas eu tive que fazer. E trouxe uma dor, e trouxe uma consequência muito grande. Só que lá no meu coração eu falei, é necessário. Eu tenho que fazer. Sou eu quem tenho que fazer. Esse é o meu trabalho. E aí, o que acontece? A partir disso, ela tá virando a chave de muitas coisas. Então, ela teve perca de um pai, tá num processo de luto, tem dificuldade no trabalho. Então, ela tá... É como se ela sentisse tudo que ela tinha que sentir ali, mas ninguém teria coragem de dizer o que eu disse pra ela. Uhum. E aí, eu disse hoje, exatamente, olha, confia no que eu estou fazendo. Porque esse trabalho de você dizer o que ninguém tem coragem de dizer, ou fazer o que ninguém tem coragem de fazer, e você entendendo que a pessoa precisa disso, é também um processo muito complicado. Porque quem tá vendo de fora fala assim, gente, como é que ela interna o filho sem que ele queira, coloca 3 dias ele lá e tá tudo certo? Não tá certo. Judiando tá dele, judiando, né? Isso. Então, mas naquele momento, ela fez a coisa certa. Mas ela fez a coisa certa em cima daquilo que ela sentia por mim. Exato, exato. Que é o amor incondicional. O amor incondicional. Justamente. E esse amor incondicional é justamente você querer o bem da outra pessoa acima de tudo. Acima de tudo. Então, saber dizer os não, saber dizer sim, é estar amando essa pessoa. E hoje a gente vê que cada vez mais a nossa sociedade não sabe dizer não. Eu vejo meus sobrinhos, às vezes, meu irmão, vamos dizer assim, assinou o YouTube Premium, porque meus sobrinhos não tinham capacidade de suportar um comercial. Um comercial. E então, vamos dizer assim, cara, como assim a gente tem que estar toda hora querendo só aquilo que a gente quer? Sendo permissivo. Né, nesse ponto. Não aceita não como resposta. Né? Vamos dizer assim, ok, comerciais às vezes são chatos e tal, a gente acaba passando, né? Mas, cara, por que essas pessoas não estão vivendo o processo da vida? A vida não vai acelerar. A vida não vai acontecer da forma que você quer, não, meu amigo. Ela vai acontecer no ritmo dela. Eu acredito que nessa atitude que a sua mãe teve, eu e a Zana somos mães, a gente pode falar muito bem disso, que o não que ela deu pra você dói muito mais nela do que em você em escutar. Porque quando eu tenho que corrigir o meu filho, eu penso 10 vezes, eu falo, meu Deus, eu respiro fundo assim, e muitas das vezes eu corrijo e eu fico me sentindo culpada por algumas coisas. Dei um tapa aqui no momento que era necessário, mas depois eu fico me sentindo culpada. Então, o não que ela deu em você dói muito mais na gente que somos mães do que em você que recebe. Mas isso a gente aprende também. A gente aprende muito com isso também, porque se eu não corrigir, lá na frente, a gente tem 2 consequências. Ou você vai me culpar por não ter te dado esse não, mãe, você podia ter feito isso por mim, ou eu mesmo vou me sentir muito culpada por não ter a oportunidade de ter tomado uma atitude para te tornar uma pessoa melhor. Porque se não fosse o não da sua mãe, hoje você não estaria aqui contando a sua história. Então, eu acho que tem essas 2 vertentes para nós que somos mães, e é um poder de decisão muito grande na nossa mão também. Sabe o que eu penso aqui? Ou de repente, só você vai buscar seu filho num lugar onde você não quer. Justamente. Você vai buscar seu filho num necrotério. E aí? É muito grave. Porque, isso. por exemplo, se você não fala o não e seu filho vai fazendo tudo aquilo que ele tem vontade, tudo aquilo que é de desejo, ele perde a noção do que é o certo e o que é o errado. E na sociedade, a sociedade ela vai punir de alguma forma. Ou ela pune, cruel, né? Ou ela vem na punição na forma da lei, seu filho vai para uma cadeia, ou a punição vai vir na forma de morte. Da morte. Porque ele se envolveu com aquilo que não deveria se envolver.
Então Justamente. é isso, né? Tipo assim, se você educa e corrige a pessoa naquele momento, você tá poupando ela de sofrimentos muito maiores lá na frente. Então é entender isso, né? Tipo, o sofrimento é que nem, por exemplo, a minha mãe, ela tomou essa decisão porque ela não queria ver mais o sofrimento, né? De repente, um sofrimento de um dia, porque hoje eu sei o que eu lido. E, por exemplo, quando você lida com essa questão de ser um paciente oncológico ajudando outros pacientes, você tem que aprender a lidar com a morte. Você aprende a lidar com a morte. Ver a morte, né? Você vê constantemente isso. Então, assim, eu sei que uma das piores dores que uma mãe pode sentir é um vazio que não se preenche. É a perca de um filho. É a perca de um filho, é a perda de um filho. Não se preenche. E olha só, quando se você preenche. fala a perca de um filho, também voltando para os atendimentos, a gente imagina, por exemplo, os abortos, né? Que, de forma natural, não aquele provocado. Mas até esse aborto, que a mãe nem teve a experiência de viver com aquela criança. Porque a gente fala que o amor, ele é desenvolvido, vamos assim dizer. Uhum. Mas olha só, a mãe, quando ela perde um bebê, aquilo reverbera na vida dela de uma forma tão negativa que eu tenho inúmeros casos aqui para contar, mas eu não vou entrar nesse mérito porque a gente tá contigo aqui. Mas é assim, até um aborto que você não conheceu, não teve a experiência, na mãe, traz uma consequência muito difícil, muito complicada. Com certeza, com certeza. E temos que lidar com essas adversidades. Porque só a partir do momento que a gente aceita, ok, aconteceu. Eu não pedi para ter. Eu não pedi para ser diagnosticado. E também, vamos dizer assim, por merecimento, também, vamos dizer assim, a gente nunca... a gente acredita que a gente não é merecedor do sofrimento. Mas ele aconteceu. Foi algo necessário na minha vida. E eu acho que é assim, ó. Até que você entenda isso... É um processo. Foi o que aconteceu com você. 1, 2, 3, Um degrau de 4, cada vez. 5. Chegou no 5, você falou, peraí, meu propósito é agora. Não foi no 5, não. Foi no terceiro. Foi no terceiro. Foi no terceiro. Então, assim, é onde... porque aí você precisa descobrir o seu propósito aqui na Terra. Por que você veio? Pra que você veio? E no terceiro, é justamente o momento onde eu falo da resiliência nas palestras, né? Porque eu falo assim, bom, não morri no primeiro, não morri no segundo? Meu amigo, não é no terceiro. Então, a resiliência já estava me ajudando a lidar com essa diversidade, a lidar com essa dificuldade. Então, ali naquele momento, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. E a resiliência é isso. Ok, eu tô passando pro mesmo problema. Pode ser um problema bem parecido. Mas eu aprendi com o anterior. Então, o anterior vai me dar estofo e vai me dar ferramentas para suportar esse processo muito mais rápido. Você pensou em algum momento assim, vou morrer? Ixi, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Porque é aquela questão, eu emagreci 5 quilos numa semana num tratamento. Nossa. Aí você tá lá, por exemplo, lá em São Paulo. Eu fui fazer um transplante de medula, autotransplante de medula, doar medula para mim mesmo. Aí você tá com outros pacientes também que estão recebendo medula e tudo mais assim. Aí você vê um que foi pro andar lá, onde é andar de isolamento, de cuidados mais intensivos, especiais e tudo mais assim, a pessoa morre. Aí você fala assim, nossa, será que quando que vai ser minha vez? Uhum. E como é que é lidar vendo a morte assim, falar, vou morrer? É ter certeza que sua vida acaba, né? É ter essa certeza, porque a gente não tem, por mais que a gente saiba, né? Sim. Você não tem essa certeza. É de entender que tem um ponto final, que vai chegar ao fim, a sua experiência. Então, você começa a pensar em tudo aquilo que você viveu. De que forma que você viveu. Hoje, eu não tenho medo mais de morrer. Antigamente, eu entrava dentro do avião e morria de medo. Aí as pessoas falam assim, pô, você foi pro Everest e tinha medo de andar de avião? Tinha medo de andar de avião. Quando o avião começava a balançar e tal, eu falava assim, não, Deus. É agora. Não me Você leva agora, não. Você não me leva agora, não, por favor, porque assim, eu passei pelo câncer já tantas vezes e tal, já sofri demais. Se eu chegar morrendo num acidente de avião, vou chegar lá no céu e falar, Deus, sacanagem, né? Não Superei precisava. tantas coisas na vida, aí você me manda Superei num avião. tanto
pra chegar num avião, não dá, né? Não dá. E tal. Tinha esse medo. Sabe por quê? Porque eu não tinha consciência da vida que eu vivia. Que eu vivia de forma inconsciente. A maioria das pessoas vivem de forma inconsciente. Com certeza. A maioria das pessoas não tem consciência da sua vida. Sim. Vive flutuando por aí. E como que a gente pode ter essa consciência? A partir do momento que você olha para trás e começa a ressignificar todo o seu processo. E começa a entender que você é um ser muito maior do que aparenta ser. Você reconhecer de fato o seu eu verdadeiro. E qual que é seu eu verdadeiro? E quando você fez vocês fizeram uma pergunta, né? E você começou a explicar quem era você. Você disse que você era jornalista, né? Aham. Você não é jornalista. Você está jornalista. Porque essa é uma condição momentânea. Quem você é para além disso? Eu estou como palestrante. Eu estou como uma pessoa aqui falando no podcast. Sim. Mas quem eu sou é para muito além disso. Como eu falei, sou João Carlos Rodavalho Costa, filho da Miriam e do César Augusto. Irmão da Camila, da Marcela e do Augusto César. E costumo dizer que eu sou a imagem, espelho, semelhança de Deus. Sim. Por quê? Porque isso, eu sou uma parte dele. Eu sou uma parte de um todo. Sim. É como se parasse e pensasse assim, por que o oceano é grande? Por conta de cada gota de água que tem lá. Uhum. E cada gota é importante nesse oceano. E você, eu, quem estiver escutando, essa gotinha desse oceano inteiro. Mas a gota, ela não se questiona quem ela é, o que ela faz, ela sabe que ela é o oceano. Ela só vai. Ela é o oceano. Só vai, né? Ela é o oceano inteiro. Uhum. Uhum. Mas ela sabe Ela que é parte daquilo, ela né? é parte daquilo. É você entender que você é esse ser espiritual para muito além de tudo isso aqui que você tá vivendo nessa vida. Sim. Você Com não é certeza. somente um monte de carne e osso. É, não dá pra acreditar que é não isso, dá né? para acreditar que é somente isso. Existe o Ok, extraordinário. tem pessoas que acreditam E tá tudo certo também. e tá tudo certo na sua crença. Aham. Mas a partir do momento que você começa a se reconhecer quem você é de fato, eu tive que fazer esse caminho. Porque com 17 anos, pô, você não tem uma perna, você não tem um corpo perfeito. E aí? Como que vai ser sua vida? Eu não tinha referência, não. Naquela época não tinha rede social, não. Sim. Como que vai ser sua vida? Como que você vai fazer? Se eu não me reconhecer, se eu não me aceitar quem eu sou, de fato, as outras pessoas não iam me aceitar. E é o que E você não ia falou, me não dar- é, não ia me é como respeitar. você é. E não é como você tem. Tem. Não é. É o é. É o ser. É o é. É muito mais do que ter. Justamente. É por- Você tocou num Porque se a ponto. gente trazer para um ponto, vamos dizer assim, as pessoas acham que ela é o carro que ela tem, acham que é o dinheiro que ela tem, acham que ela é o caso que ela tem. E quando ela perde, que chega justamente nesse momento onde tinha tudo, quebrou e suicida. Por quê? Porque ela perdeu tudo que ela tinha. É o Porque ter. tudo dela era exterior, Sim. não era interior. Uhum. E as pessoas cada vez mais fortes, aí você olha assim, poxa, como que aquela pessoa consegue ser tão feliz, passando por tantos momentos de dificuldade, de repente, ou alguma outra pessoa, nossa, ela não tem nada, é uma pessoa miserável no ter, vamos dizer assim, mas ela é muito feliz. Olha, Ela tem uma felicidade que você não entende. eu vou... Por quê? Porque ela é. Aham. Eu vou dar um exemplo que a gente faz um trabalho em Brasília, onde a gente distribui marmitas, né, para pessoas de rua. E aí, a gente sempre faz essa pergunta. Como é que você se sente aqui, nesse lugar? Uma lona, morando debaixo de uma lona. E eu vi uma moça jovem com um bebezinho de 2 meses. E eu falei para ela, como é que é viver aqui, né? Tendo essa experiência com um bebê de 2 meses? Ela falou, normal. Falei, e você é feliz? Você está feliz? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pra mim, aqui é a minha casa, é a forma como eu vivo, como eu gosto de viver. E tá tudo certo. Então, é isso. É o que tá dentro dela. Uhum. É o que tá dentro dela. É o que tá dentro de você que vai determinar quem você é. Exatamente. Da forma que você reconhece. E, cara, você é uma centelha de algo divino. Uhum. Aí você se contenta com muito pouco. Você não reconhece isso. Você precisa fazer esse reconhecimento. E a nossa sociedade, ela tá passando por uma crise justamente por isso. Porque as pessoas se distanciaram
se tornaram racionais demais. Sim. Você precisa ter a racionalidade. O ser humano, ele não consegue trabalhar de forma equilibrada. Ele sempre pende para os extremos. Exato. Uma vez, extremo religioso não é legal. Da mesma forma que o extremo racional também não é legal. Você tem que encontrar equilíbrio. Você tem que chegar nesse equilíbrio dessa balança. E esse é o desafio. Saci, de você. Você tocou num ponto que eu queria voltar pra gente discutir, que é o seguinte, as redes sociais. Você falou, na minha época não tinha as redes sociais. Hoje, com as redes sociais, você acha que isso ajuda ou prejudica nesse processo de ressignificar o passado e praticar a resiliência, superar os seus traumas e seguir? Ajuda e prejudica. Não é nem ruim, nem é bom. Entra no equilíbrio ali que você acabou de falar. Vamos dizer do equilíbrio. Depende do que você procura. A gente nunca pode tirar do ser humano a responsabilidade que ele tem em cima da vida dele. Ele é responsável pela vida que ele tem. Então, por exemplo, assim, se eu procurar a rede social para fazer o mal, eu vou encontrar uma infinidade de coisas. Se eu for procurar para o bem, eu vou encontrar uma infinidade de coisas. Da mesma forma que você digitar no Google assim, tem uma pinta vermelha no meu corpo e isso ele vai te dizer que pode ser um câncer ou não. Uhum. Então, você tem que ter o discernimento de saber aquilo que você procura. As pessoas têm que ter essa inteligência de saber aquilo que ela procura diante daquele momento. Porque, por exemplo, assim, você começar a olhar demais para a vida do outro, somente o que ele posta na rede social, que é a ponta de um iceberg inteiro, e que muitas vezes as pessoas utilizam de um personagem ali para transmitir uma mensagem, você vai se dar mal. Justamente. Porque você vai usar essa comparação de falar assim, nossa, mas o fulano tá tão bem. Mas tem gente que entra em processo de depressão. Entra em processo de depressão. Quando ele vê, é o entra ter nas que a redes gente sociais, acabou de que ele falar. fala assim, gente, tá todo mundo muito feliz e eu tô... vou falar a palavra horrorosa. Tô na merda, né? Tipo, todo mundo aí, tá tudo acontecendo. Todo mundo viajando, dá julho, Viajando. chegando férias, todo mundo viaja, e eu não vou viajar. Isso é um processo pra Entra quem no tem um ter que processo a de gente acabou de depressão. falar. A pessoa tinha que cortar isso. Eu acho o LinkedIn mais tóxico que o Instagram. O LinkedIn, no mercado de trabalho, ele é mais tóxico que o Instagram. É verdade. Se você parar pra pensar. Porque as pessoas postam... Não, porque eu fui lá e fiz isso aconteceu na empresa. É só o que fez de bom. E aí? E seus erros? E seus acertos? Como que ficam? A Principalmente pessoa seus foi lá erros. receber um prêmio, aí posta no LinkedIn. No LinkedIn. Ah, eu fui promovido. Vai lá e posta. Aí quem tá assistindo ali fala assim, mas eu não tô ganhando nada. Eu não tenho nada, Eu sou eu um não cheguei lixo, nesse eu não sei nível. nada. E a pessoa tá recém começando sua carreira, construindo uma carreira, e de repente ela não entende que existe todo um processo para ela chegar naquele cargo, ou chegar naquilo que... E a outra pessoa viveu. Você não viu o que a outra pessoa viveu. Então é por isso que eu falo. Por que a rede social, quando você usa pro bem, ela é muito boa, muito benéfica? Uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, João, eu vi sua história, como teve um comentário numa postagem minha, e falando assim, nossa, eu tava num momento muito difícil, e eu vi a sua história, você superou o câncer 5 vezes, eu falei, nossa, se ele superou, eu também vou superar. Aí tá da forma positiva. O ponto-chave. O ponto-chave. É de uma pessoa que, de repente, nossa, eu amputei minha perna, acabou minha vida. Aí ela vê assim, caramba, ele faz tudo isso e eu aqui achando que eu não seria mais capaz. De usar como um bom exemplo. É como se diz, é como eu disse, a pessoa ela tem que entender que, ok, se eu for procurar demais e ver somente pelo aspecto daquilo que ele está vivendo e que eu não estou vivendo, aí é negativo. Aí é ruim. E hoje as pessoas elas não conseguem fazer essa diferenciação. Elas têm que começar a fazer essa diferenciação. Sim. De olhar assim, olhar como um exemplo, não como comparação. Exemplo. Eu sempre uso pessoas como exemplo. Por exemplo, eu vi um amigo meu indo para o acampamento base do Everest. Eu falei, eu vou conseguir ir também, porque ele foi, eu vou. Ele falou, mas João, você só tem uma perna, não tem parte do pulmão. Eu falei, ok, a gente treina a mesma coisa, eu treino mais. Você vai ter que fazer mais, né? Vou ter que fazer mais. Esforçar mais. Vou ter que ter mais esforço que o outro. Sim. Mas se eu quero algo, eu tenho que me esforçar mais do que o outro. É entender isso, aceitar isso de fato.
Me ocorreu uma pergunta aqui. Assim, você falou que você é CLT, né? Você falou, olha, eu sou CLT, eu trabalho, né? Quais são os impactos do que você vive, da sua experiência no trabalho? É uma pergunta muito boa, né? Porque, assim, boa parte da minha carreira de trabalho, ela foi feita lá no Rio Grande do Sul, quando eu morei um tempo lá. Quando eu morei 12 anos no Rio Grande do Sul. Me mudei para lá, estudei, me formei em gestão financeira, sou formado em gestão financeira, fiz pós-graduação em controladoria. Meu trabalho é todo na área financeira. Financeiro. Isso, e hoje eu faço palestras de desenvolvimento. Ou seja, se fosse olhar o DISC, ele tá para um lado e para o outro, né? Que é a coisa mais difícil que existe. Mas hoje, vou te confessar, tá, Zana? Hoje eu tô querendo voltar à faculdade e voltar a fazer faculdade de psicologia. Mesmo? Você vai ser meu parceiro? Vou ser psicólogo. Ô, benção, você vai amar. Minha psicóloga fala assim, João, você tem uma alma de terapeuta. A forma que você fala, da forma que você conversa, a forma que você entende os processos que você já viveu, isso pode ajudar muito mais gente, né? Então, me formei em gestão financeira e na época que eu trabalhava lá, eu já era uma coisa que eu ficava muito irritado. Principalmente as pessoas olharem a descrição do cargo e falar assim, não, esse cargo aqui é para uma pessoa com deficiência. Nossa, Tem a cota, né? Tem a cota. A cota tem um lado bom e ruim, né? É bom que promove a questão da inclusão da pessoa. Não deveria existir isso, né? Porque a gente já deveria incluir as pessoas naturalmente. Já deveria ser algo natural. Concordo. E a cota, ela ajuda nesse ponto, né? Mas é ruim. Porque, às vezes, ela vai pender para cargos que não são tão qualificados assim. Aí de ter uma pessoa que uma vez mandou uma mensagem para mim, falando assim, não, estamos com uma vaga aqui de estoquista e tal, para uma pessoa assim, papapá. Aí eu olhei para ela e falei assim, você leu o meu currículo? Ou você só olhou minha deficiência? O que acontece? Tem que cumprir com a cota. Ela quer cumprir a cota. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Aí ela, em vez de ter a capacidade, de ter o discernimento, de falar assim, poxa, que bacana que você tem essa formação, eu vou ver aqui se tem uma vaga na sua área de formação que se encaixa dentro da nossa empresa. Isso fica um aprendizado aí, de repente se tiver mais pessoas do RH assistindo, olhar para isso, ter esse olhar atento. E não, vou te indicar para essa vaga aqui, de repente você faz o processo, você seja selecionado, vai cumprir a cota da mesma maneira. Vai cumprir a cota da mesma, mas vai me colocar num cargo onde eu tenho a capacidade de desenvolver melhor as minhas habilidades. Se sentia mais útil para a empresa. Sentir mais útil. E eu cansei de dar a resposta assim, de falar para as pessoas, você viu minha área de formação? Você viu que eu sou formado? E às vezes pode soar até arrogante. Porque você fala assim, você leu o meu currículo, pelo menos? Ou só viu que eu era uma pessoa com deficiência e só mandou isso porque eu sou uma pessoa com deficiência? E hoje a gente tem pessoas com deficiência que são capacitadas, assim, de estar exercendo cargos de CEO, de gerência, de muito... Exatamente. Mas é porque é uma pessoa que estudou. Não é porque ela é deficiente que ela é incapaz. Sim. Ok, tem até com deficiências cognitivas, mas assim, tem deficiências cognitivas que ainda assim você consegue com que essa pessoa tenha performance. Tem pessoas que são extremamente inteligentes, que trabalham na área de TI, mas que são diagnosticados com autismo, têm certas dificuldades de relacionamento, mas que desenvolvem muito bem. Perfeitamente. Então, Engenheiros. Aí você vai olhar para... Não, eu só quero que você entre nessa... Não desmerecendo a vaga, tá? Porque cada pessoa tem cada vaga tem aquela pessoa que vai preencher de maneira exemplar, que de repente vai se desenvolver, vai crescer diante das suas habilidades que ela apresenta naquele momento. Ela não tem que ser estoquista pro resto da vida dela. Mas é justamente isso. Da pessoa olhar para a sua capacidade técnica além da sua deficiência. E hoje, por exemplo, eu faço palestras, eu viajo,
vou para outros lugares, tem meu livro. Como é que é o nome do seu livro Chama mesmo? Nascido para Vencer, uma vida de superações. Nascido para Essa Vencer. daqui. Você pode mostrar ali. Nascidos para Vencer, uma vida de superações. Isso, essa foto é num campeonato de CrossFit. Aí eu vi que você faz crossfit É. no seu Instagram. Que chique! Gente, né? Aqui, eu penso que eu nunca vou conseguir um crossfit. Vai, consegue, é só treinar. Não, Só começar. será que eu chego nesse nível? O que eu digo pra todo mundo consegue. O que eu fiz, eu não fiz nada de especial. Todo mundo consegue chegar nesse ponto. Todo mundo consegue se desenvolver. Basta suportar o processo. Basta suportar o processo. Porque, Só que a pessoa não... Ela, é o que você tá falando, a maioria, não todas, obviamente, a gente não pode concluir, mas o processo... É só você ir pra a sessão de terapia, que você vai ver. O mundo seria muito melhor. Sabe o que acontece? Eu já ouvi assim, Gleisânia, eu tô com você há 10 sessões e não mudei nada. Não vai mudar mesmo não, ué. Tá doido. Porque não tá comigo. Não tá comigo. A decisão é do outro. Então, e às vezes tem que passar pelo processo. Então, assim, eu terminei meu namoro. Tá sofrendo horrores, aí vai lá, faz uma sessão. Aí ela manda mensagem, olha, eu não tô suportando, tá muito difícil. E eu falei, olha, não vai ter nada que vai tirar essa dor. Não. Nada, você teve uma perca. Tá doendo, vai continuar doendo. Por quanto tempo isso vai acontecer, vai depender, claro, do trabalho que nós vamos fazer em conjunto, mas muito mais do querer, da tomada de consciência. Então, e a tomada de consciência, eu costumo dizer o seguinte, tomada de consciência não é agir. Tomada de consciência é decisão. Então, eu decido e o universo, Deus, seja lá o que a pessoa acredita, vai fazendo que as coisas aconteçam. E hoje... Eu falei da decisão no começo. Falou, né, Ana? E assim... E hoje as pessoas não entendem que é justamente esse processo que você precisa viver. Porque a partir daquele momento, ok, eu tomei a consciência, deu a virada de chave. Mas é como eu converso com as pessoas que aparecem no meu Instagram. Aceitar que você precisa amputar a sua perna é uma coisa. Viver o processo de aceitação é completamente diferente. Nossa, a experiência, ela é dolorida demais. Completamente diferente. Imagina, eu em 2001, eu ia pro Flamboyant. De máscara e sem uma perna. Você acha que eu chamava atenção? Claro. Demais. Claro. Os olhares, demais. Hoje em dia, às vezes as pessoas falam assim, nossa, João, todo mundo te olha pra sua perna e tal. Fala, Eu não percebo. Por quê? O ser humano, ele é naturalmente curioso. Aquilo que é diferente vai chamar a atenção dele. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Como é que a pessoa olha uma coisa diferente e ela não vai observar? Lógico, tem olhares e olhares. Tem olhares que machucam, tem olhares que dói. Mas só machuca a partir do momento que você não se aceitou completamente. A partir do momento que você aceita você verdadeiramente, de forma completa quem você é, sabendo que você é luz e sombra, sabendo que você é bem e mal, sabendo que você é alegria e tristeza, aí as coisas mudam. Aí a opinião do outro não vai te machucar. A opinião do outro não vai te fazer mal. A questão tá em você mesmo, né? Aceitar todo o seu processo, toda a sua história e saber o que fazer com aquilo ali, né? A opinião do outro, até que ponto a opinião do outro vai interferir na minha vida, na minha personalidade, até que ponto eu vou deixar isso me influenciar. E hoje, se a gente puder... mas isso acontece mais na vida. E hoje, se eu puder dizer assim, algumas etapas de você ser resiliente, a primeira etapa é você aceitar aquilo que, né, tá se mostrando ali à sua frente. Aceitar a realidade. Porque a partir do momento que você aceitar a realidade, é quando você começa a agir para transformar aquilo que tá passando. Suportar o processo. Dar um passo tempo, de cada... né? Coisas, eu costumo dizer que não vamos pro grandão, não. Não, vamos no vamos dia pra de hoje. ações grandonas, não. Vamos colocar um passo pequenininho. Porque de pequeno, de gotinha em gotinha, tem um oceano. Tem um oceano. De passo em passo, se chega ao acampamento base do Everest. Sim. De passo em passo, de dia após dia, eu superei o câncer 5 vezes. Eu não superei da noite pro dia. Primeiro, eu não superei da noite pro dia. Foi dia após dia, hora após hora. Então, suporte o processo. Entenda que, né, hoje é um dia ruim, mas amanhã pode ser melhor. Sim. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Então, siga, né, no processo. Até brinco, no Em Terra de Saci não tem próximo passo, tem próximo pulo. Né?
E qual é o esporte que você faz mesmo? CrossFit. CrossFit, né? Hoje eu Eu faço achei que era crossfit. natação. Não sei de onde eu tirei isso. Não, eu nadei 14 anos. Eu fui atleta de natação, nadei Sério? 14 anos. Eu nadei Entendi. também. Nadei Fui 14 federada. anos também, participava de competições aqui, participava com o pessoal federado, né? Na época eu já era amputado. E depois eu tirei parte do meu pulmão esquerdo. E onde o médico falou que eu não seria mais competitivo. Aí volto de novo. É a opinião do médico, não é minha opinião. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha capacidade. É saber, de fato, quem você é. Reconhecer as suas fortalezas, né? E reconhecer aquilo que você faz. E tudo isso é por conta de você ser resiliente. Porque quando você passa pelo processo, lá na frente você vai ver que você superou aquele momento de dificuldade. Só que você tem que olhar para trás. Quando eu passei pelo câncer 4 vezes, eu falava assim, cara, eu passei só pelo câncer 4 vezes, eu fiz nada demais. Mas só que depois eu comecei a olhar para trás a minha história e ver assim, caramba, eu fiz muita coisa. Porque eu passei por um processo de coaching. Eu fui coach, né? Eu tive uma coach que me ajudou a ressignificar todos esses processos. Ajudou a ressignificar tudo isso que eu tava passando, nesse momento de transformação. Porque eu seguia de topos em topos. Superei o câncer 4 vezes, qualquer um faria. Não é qualquer um faria. Mas da forma que eu fiz, de repente, não seria qualquer um. Acho que pra gente ir encerrando, que faltam 5 minutos, a Ana já me pontuou aqui. Que mensagem você traria para as escolas no sentido de contribuir? Porque nós falamos dos pais, a importância dos nãos. O que a escola hoje poderia fazer para formar essa geração com a capacidade de resiliência? Ter a disciplina de inteligência emocional. Simples. Como que seria isso, essa disciplina? Você ter fazer trabalho em grupo de inteligência emocional. Explicar o que é inteligência emocional, trazer os conceitos, trazer tudo aquilo que a inteligência emocional pode proporcionar na vida das pessoas. Então, vamos dizer, é como se fosse uma matéria mesmo. Você aqui está tendo aulas de inteligência emocional. Dessa forma que você poderia. Porque a escola ela não vai te ensinar. Porque a educação, como eu falei, é o pai e a mãe nessa presença. Não cabe ao professor educar o seu filho, ensinar dessa maneira. Mas agora, se você tem uma aula de inteligência emocional, isso teria que ser para todo mundo, né? Não, na verdade, todo mundo. Na verdade, para todo mundo. Todo mundo, exatamente. Né? Exatamente. Pra gente criar pessoas, seres humanos melhores. Sim. Então, mas se a escola pudesse contribuir de alguma maneira, né, ajudar nesse processo, seria com a disciplina de inteligência emocional. Mas é aquela questão. A pessoa é responsável pela sua vida. Você é responsável pelos filhos que você cria. Principalmente pelos filhos que você cria. E é responsável pela sua vida. Se você não educar na sua casa, não vai ser a escola que vai educar. Não vai. Não cabe ao professor fazer isso. Entendi. Ele já é sobrecarregado demais para isso. Perfeito. Mas quando você tem essa disciplina de ajudar as pessoas a procurarem ajuda, porque o jovem hoje ele tem muita dificuldade de procurar ajuda, de entender que ele precisa de ajuda de outra pessoa. Então, se lá no colégio, apesar de que alguns já têm, né? Mas ser mais efetivo mesmo. Sim. Essa questão da inteligência, de buscar, de mostrar para as pessoas que elas podem lidar com seus problemas, suas adversidades de maneira positiva. Eu quero falar agora, eu vou dar espaço aqui para minha parceira do nosso podcast, Saúde Mental, para você também, para a gente encerrar. Mas eu quero falar com você que hoje, provavelmente, né, pode ser que esteja nos assistindo e que está com alguma limitação, algum problema que você tem dificuldade de lidar. Então, aqui foram passadas algumas mensagens muito importantes. Nós temos que entender que não estamos sozinhos. Eu acho que isso ficou muito forte para mim. E acredito que precisa ficar forte para você também. Você não está sozinho. Existem outras opções que você talvez não enxergue e que a pessoa que está de fora ela enxerga e ela pode te ajudar. Existe uma formação para você, que são pai, mãe, a relevância que é de você falar não,
sem que isso se torne algo que vá pesar você como a culpa, por exemplo. Então, aqui foi dito muitas coisas que são relevantes, que eu acredito que tem muito para agregar na sua vida. Tá? Eu agradeço por você, agradeço a você, Saci, minha parceira, que nós vamos ter aí para a vida, muitas pessoas que a gente quer trazer para você, para que tenha mais saúde mental, tá? E eu queria agradecer muito a sua presença, Saci. Peço desculpa por o papo não ter o dia todo, porque eu acho que você tem muita história para contar, muito a nos ensinar. E eu queria que você deixasse uma mensagem, o que vinha no seu coração para uma pessoa que está passando por uma dificuldade e acha que nesse momento ela não tem saída. A verdadeira força a gente encontra justamente nesses momentos, quando não há mais escolha. E a única escolha que você pode fazer é ser forte, suportar mais um dia. Que você olhe para a sua história, ou olhe para a minha história também, como um exemplo de alguém que já passou por tantas dificuldades na vida e conseguiu seguir em frente. Que você siga em frente também, que você suporte mais um dia, que você procure aquelas pessoas que vão te ajudar a suportar esse processo, mas que você tenha coragem de viver a sua vida, viver aquilo que a vida está apresentando. Aceite isso, de coração. E tenha fé. Acredite sempre. E dê o seu próximo passo. Não desista. A verdadeira essência do não desistir, assim, de suportar mais um processo é que vai te levar a lugares onde você jamais imaginou. Eu jamais imaginei que um dia eu veria o Everest ao vivo. Jamais. Nenhum sonho meu eu ia imaginar isso. Mas foi justamente por suportar todos os processos, de seguir em frente, que eu pude viver todos os meus sonhos. E que você possa viver todos os seus sonhos também. Maravilha. Obrigada. Gratidão. Muito bom te ter Muita aqui. gratidão. Então, encerramos por aqui, né? Um grande abraço Muito para obrigada. você. Muito obrigada. E vai estar Até logo mais. no YouTube.